Hoje eu queria conversar diretamente com os profissionais de saúde de forma geral, principalmente aqueles que estudaram tanto e hoje se vê de alguma forma meio até que frustrado. Isso tudo são sintomas de uma pessoa que geralmente não está muito contente com isso. Queria até te contar um pedacinho da minha história. Eu sou o professor Nilson Pita, formado em farmácia há 25 anos, com mestrado na área de produção e controle de medicamentos desde 2002, professor universitário por 20 anos, hoje em dia não sou mais, e com as experiências mais variadas dentro da minha área. E olha que interessante, quando a gente tem uma formação acadêmica, científica, a gente tem uma tendência muito grande de não gostar da área de estética ou então olhar com desdém. Fala assim, olha, isso é uma enganação danada e as pessoas estão sendo enganadas com esse ou com aquele procedimento e tudo mais. Claro que dentro de um universo, nem tudo a gente consegue concentrar como verdadeiramente eficaz e outras coisas a gente sabe que não é. E a gente precisa, na verdade, ter discernimento para isso, para poder entender o que é bom e o que é ruim. Então, mas o que eu quero te contar é assim, mais ou menos 2011, começa a se trabalhar a questão da estética de uma forma mais expressiva, porque antes disso os fisioterapeutas trabalhavam muito forte essa área, e em 2011 os biomédicos tomam uma postura assim de abraçar a profissão e também uma ousadia de trabalhar com os injetáveis e tudo mais, e isso se estendeu para os farmacêuticos, para os enfermeiros, os dentistas também se interessaram por isso, tanto que hoje a harmonização facial é uma coisa muito forte e presente, e foi tomando corpo. E eu tive a oportunidade de nessa época ser gerente de uma empresa dessa área de estética, e eu fui tendo contato com a empresa, fui tendo contato com os produtos, com os profissionais, e passei a trabalhar com uma pós-graduação na área de saúde estética e trabalhei quase 5 anos com ela. E foi da onde começou a me aparecer um start. Falei assim, nossa, que área interessante. E deixa eu te contar 2 detalhes interessantes na minha profissão farmacêutica. Primeiro, eu dava aula na graduação de farmácia e com a experiência que eu tenho aí de 25 anos acumulado, sempre conversei com muito farmacêutico, é lógico, né? E eu via que uma das preocupações dos profissionais era brigar por um piso. E eu ficava pensando assim, tá, legal, brigar por piso, né? Eu estava preocupado com o teto, não com o piso. O pessoal geralmente se preocupa com o piso. E preocupado em descobrir uma forma de reconhecimento, de todas as formas, reconhecimento social, financeiro, por que não financeiro? É pecado um profissional de saúde ser bem sucedido, ganhar seu dinheiro honestamente e, quem sabe, ter umas férias na Europa e outra na Disney. Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum. Ninguém está fazendo voto de pobreza. Então a gente tem que encarar o negócio e ir para frente. E eu comecei a perceber que para a formação que eu tinha, a estética era um segmento que poderia me trazer grandes oportunidades. Mesmo eu já sendo professor universitário, tendo tido várias experiências, mas eu, com aquele viés empreendedor, fiquei encantado com a possibilidade de mercado que se abria, né, diante dos meus olhos. Porque nós, farmacêuticos, continuando falando do farmacêutico, o farmacêutico é um profissional que sempre quis prescrever. E até uma época saiu uma legislação falando, não, agora o farmacêutico pode prescrever. E o que ele podia prescrever? Dipirona, paracetamol,
produtos de livre comércio que para o consumidor normal não mudava nada, ele ia até a gôndola sozinho e adquiria aqueles produtos. E o farmacêutico continuava ali meio que frustrado, querendo desembolsar a sua prescrição. E a estética, ela vem muito forte nesse sentido, dando ao profissional de saúde, esses que eu já te falei, não só para o farmacêutico, mas para o biomédico, para o enfermeiro e até mesmo para o fisioterapeuta, a condição de prescrição. E eu fiquei pensando, eu trabalhei muito tempo com manipulação e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tem uma série de produtos correlatos que eles combinados com a legislação que tem ao meu favor, ele vai me facilitar eu fazer essa combinação e entregar para o meu cliente algo que realmente faça diferença. Porque o cliente de estética, ele é um cliente que ele precisa de uma coisa que nos dias de hoje é super rara, de um profissional preparado que se proponha a ouvir o cliente e entender a questão da estima dele e assim propor uma solução dentro do universo que ele pode propor. Então, e foi dessa forma que eu fui encarando o universo da estética. Muitos profissionais criticam. E você sabe que a maioria dos que criticam, na verdade, é porque não tem coragem de sair daquela mesmice que ele está ali. Muitas vezes descontente com essa ou com aquela posição, com essa ou com aquela situação, com esse ou com aquele emprego. A maioria das pessoas que eu vi em pós-graduação, elas estavam cansadas de trabalhar em laboratórios de análises clínicas, estava cansado de plantões em hospitais, de não ter vida, de não ter um final de semana, de não poder dar uma atenção para a família, não ter recursos financeiros para muitas vezes até se desenvolver. Muitas vezes a pessoa quer fazer um curso e a profissão dele, o que ele está fazendo, não a profissão, o que ele está fazendo não proporciona esse benefício. Eu tenho que te dizer que hoje a estética me proporcionou muitas coisas, né? Em outras oportunidades a gente pode até falar a respeito disso, mas entre essas coisas eu posso te falar da realização profissional, de poder de fato ter um cliente na sua frente, você ser respeitado pelo seu trabalho, ser reconhecido, aumentar a condição de ganho. Eu estava te falando do piso do farmacêutico, muitas vezes a pessoa fala, pô, eu acho pouco o piso de um farmacêutico, mas você vai ver o piso de outros profissionais aí são na casa de 600, 700 reais e você não vê um profissional recebendo isso por mês, nem por dia. Mas o que muito acontece é que a gente se fecha no mundinho. E também tem pessoas que se contentam com pouco que a vida tem para te oferecer e não sai daquele universo, fica ali choramingando a vida toda. Mas a estética por si só, ela sendo tratada como uma das áreas da saúde, ela vai proporcionar restauração de tecidos, ela vai proporcionar redução de medidas, ela vai proporcionar autoestima, e isso é saúde. Diferente disso é você só querer explorar. Veja, independente do profissional, quando a gente percebe alguma discrepância significativa na estética, é porque o profissional subestimou essa área. Você está pensando em algum caso? Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo muito divulgado, na verdade, foi
a do cidadão lá que aplicava um determinado produto no glúteo das suas clientes. Você sabe do que eu estou falando? Não precisa ficar aqui fazendo propaganda a favor nem contra, e muito menos contra a profissão de ninguém. As minhas atitudes, elas não são originadas da minha profissão, e sim no meu caráter. E de todo mundo é assim. E eu não quero generalizar uma profissão com base numa atitude errada de um determinado profissional, se é que pode ser chamado assim. Mas o que acontecia? Um produto que ele estava utilizando, produto registrado na Anvisa, não tinha nada de falsificado, um produto que passou pelos testes, tinha registro no Ministério da Saúde, um produto que na concentração exata e no lugar certo não ia trazer malefício nenhum para os seus clientes, nenhum malefício. Mas muitas vezes esse é o grande problema de quem entra de gaiato, né? Desculpe o gaiato, mas essa é a palavra, para quem entra de gaiato na área de estética. Porque a pessoa acha que porque ela não está trabalhando com nenhuma substância controlada, com nenhuma substância extremamente nociva, com uma meia-vida expressiva ou com alto grau de toxicidade, que ela pode administrar a quantidade que ela acha que deve para ter o efeito final que ela está prometendo. Foi isso que aconteceu. Aí uma substância que podia ser administrada ali com segurança 50, 100 ml, quem sabe, foi administrada, chegou a ser administrada 1,5 litro, de 10 a 15 vezes, em alguns casos chegou a 30 vezes mais do que realmente se poderia ser administrado. Mas aí, a responsabilidade é do produto? Não, a responsabilidade é do profissional. E sempre a responsabilidade é do profissional. Então, tenho que também te dizer que a área de estética ela é fascinante, sim, ela é lucrativa, sim, mas ela não é para covarde. Para quem tem medo de assumir as suas responsabilidades. Muita gente fala assim, eu queria uma substância ou um protocolo que não tivesse efeitos colaterais. Difícil, quase que impossível. A gente pode saber como reduzir o risco, a gente pode saber quais são as possíveis intercorrências que a gente possa ter, e a gente pode saber como orientar o cliente para que ele não tenha, ou então, quando elas acontecerem, como ele se comportar. Então, isso é clareza, isso é transparência, isso é você se dedicar a um determinado assunto e saber como lidar com ele, inclusive entre os problemas. Ou você acha que, por exemplo, um engenheiro da NASA não tem problema? Você imagina também do problema no espaço, no meio do universo, né? Qual o problema que esse cidadão vai ter? E a gente também trabalha com um universo que é o organismo humano. E é muito difícil de você mensurar ou medir qual é a possibilidade de risco. É claro que na estética a gente trabalha com substâncias em doses reduzidas, na grande maioria dos casos, ou com substâncias consideradas como correlatos, que podem assim minimizar os riscos, mas efeitos colaterais existem. Olha, é super raro, mas, por exemplo, eu já tive situações onde eu vi pessoas alérgicas a ácido hialurônico. Você pode falar assim, poxa, mas como que a pessoa pode ser alérgica a ácido hialurônico se ela, no seu organismo, produz e tem ácido hialurônico? Então, já presenciei isso, de formar lá um granuloma de corpo estranho monstruoso e você ter que reverter aquela situação, mas você não entender o porquê daquilo,
porque as condições ambientais eram favoráveis, o produto estéril, pronto, de boa reputação, e aí você se depara com essa situação. E o que você vai falar para um cliente desse? O que eu falei foi para ele nunca mais ter contato com esse tipo de produto, que eu não sei por que o organismo dela desenvolveu uma reação. Então, ao contrário do que muita gente pensa, você precisa estar preparado para ingressar nessa área. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com anatomia patológica há 5 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com medicamentos, cosméticos, controle de qualidade, praticamente toda a minha carreira, 25 anos. Tive a oportunidade de trabalhar em ambiente hospitalar, tive a oportunidade de trabalhar com assuntos regulatórios. Então, muitas vezes eu sei que tem pessoas que taxam eu como super, hiper, mega tradicional, mas não é isso. A área de estética para o profissional de saúde, ele é um grande coringa. Ela é uma grande fonte de uma renda, é uma grande fonte de realização, e eu trato isso com muito respeito, com muito carinho. Por isso que eu me dedico tanto em compartilhar conteúdo com o público que me acompanha, que são os profissionais de saúde. Eu não fico com bairrismo, eu tenho que ser farmacêutico, eu tenho que ser biomédico, eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. Não, é profissional de saúde, tem interesse em saber, quer me perguntar. Muitas vezes, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: olha, eu vi um vídeo seu e você deixou o telefone, eu estou te mandando uma mensagem aqui para você me ajudar com essa ou com aquela situação. Poxa, que bom! É isso mesmo que a gente quer proporcionar. Então, hoje, o que a gente se preocupa é de manter essa conquista. Uma conquista extremamente valorosa e valiosa, que se abriu para os profissionais de saúde de modo geral. E a gente tem que se capacitar para cada vez ser melhor. Porque quando a gente subestima a situação, pode acontecer como aconteceu com um colega lá. Vai e me faz um peeling químico na superfície do corpo da pessoa e promove uma queimadura de 3º grau. Poxa, será que aquela pessoa ela só prejudicou o cliente dela? Não vou dizer que o prejuízo é pequeno, é grande, mas estou falando, você acha que ele só prejudicou aquele cliente dele? Só se prejudicou? Não, ele prejudicou várias categorias. Era farmacêutico, mas prejudicou o biomédico, prejudicou o farmacêutico principalmente, prejudicou enfermeiro, prejudicou dentista, prejudicou uma série de pessoas por conta de uma atitude de negligência. Essa que é a colocação, é uma negligência, porque o corpo humano ele não é feito para se fazer experimentos. E uma vez eu vi um profissional, agora eu não lembro o nome, até para fazer referência, porque merecia referência, um bom profissional trabalhando com toxina, preenchedores, e da Fundação Vanzolini, se eu não me engano, e ele falava assim: menos é mais. Menos é mais. Por quê? Se você fala de toxina botulínica, se precisar de mais toxina, no retorno eu consigo acrescentar, mas no retorno não consigo tirar. Se precisar de mais ácido hialurônico, ok, no próximo encontro, depois do período adequado, eu consigo acrescentar mais. Ácido hialurônico consigo remover? Consigo, até com hialuronidase eu vou lá, administro. Mas quanto que isso vai custar para o seu cliente? Ele pagou por isso. Quanto que isso vai custar para você, profissional? Que fala assim: bom, eu fiz aqui, exagerei na mão. Se você tiver coragem para assumir isso também, né? Exagerei aqui na mão e vou precisar remover. Entendeu? Então eu levo para mim essa ideia do menos é mais. Quando a gente fala de mesoterapia,
Eu já vi muitos professores, até em pós-graduações, dizendo o seguinte: olha, na mesoterapia a gente trabalha com uma dose baixa de substâncias, vitaminas, eutróficos, lipolíticos e tudo mais. Então, olha, aplica aí. Como a concentração é baixa, a chance de você ter problema é pequena, mais ou menos. Porque no universo farmacêutico, a gente aprende o seguinte, que dose e resposta, ela não é proporcionalmente equivalente a altas concentrações. Olha que coisa interessante isso. Dose e resposta, às vezes eu tenho uma resposta terapêutica maior quando eu diminuo a concentração do fármaco. Veja só. E eu sempre defendi isso, e às vezes até os próprios colegas de pós-graduação da área de estética, riam, brincavam, né? Falavam assim, não, você é muito conservador, você é muito exagerado. Até que um dia, uma aluna minha, uma ex-aluna, ela foi minha aluna na graduação, eu acho que nessa pós-graduação não deu tempo de eu ser professor dela, porque eu me desliguei antes. Ela me liga, me manda uma mensagem, eu acho que foi uma mensagem, um domingo de noite: professor, estou passando mal. Eu falei, tá, o que aconteceu? Hoje eu tive aula, porque na pós-graduação chama de intradermoterapia, eu prefiro o termo mesoterapia. Tive aula de intradermoterapia e eu fui modelo de todos os procedimentos. Fiz gordura localizada, fiz celulite, fiz hidratação facial, trabalhei estrias. Eu falei, tá, quantos ml mais ou menos administraram em você? Ela falou, professor, foi por volta de 30 ml. Falei, bacana, né? Eu falei, o que você está sentindo? Eu estou sentindo coceira pelo meu corpo, estou sentindo um pouco de falta de ar e não estou me sentindo bem. O que eu devo tomar? O que eu devo fazer? Eu falei, você deve ir para o hospital imediatamente, porque você está tendo um processo alérgico e, graças a Deus, não é algo mais grave, porque o mais grave seria um edema de glote ou coisa do tipo, que muitas vezes seria irreversível. E aí ela, mas o que eu falo quando eu chego no hospital? Você fala o que aconteceu. Não é? E depois você chega na instituição e pro colega professor e fala o que aconteceu. Porque aí eles não vão cometer o mesmo erro. Ou se cometerem, eles já sabem o que fizeram de errado e aí vão ser responsáveis por tudo isso. Então, é o cuidado que a gente precisa ter. A gente não pode subestimar doses, concentrações, vias de administração e a junção, seja de procedimentos injetáveis com procedimentos não injetáveis, eletroterapia, sem você entender realmente o que a disfunção estética precisa. Então, você precisa, na verdade, de não ignorar conceitos básicos de anatomia, de bioquímica, de fisiologia. Então, se você é um profissional de saúde que acha que pode mais, se você acha que você pode mais, é porque você pode. Então, relembra disso. Toda vez que alguém te propor algum assunto de estética, faça o paralelo entre o que é o clássico e o que estão te propondo e examine. Já vi situações onde pessoas, porque eu represento uma marca grande de produtos para mesoterapia, uma pessoa falando que os produtos que eu representava eram porcarias, porque ela tinha administrado e o produto tinha migrado do couro cabeludo para a testa, por exemplo, e para a nuca. E aí eu liguei para a pessoa e eu quis entender o que tinha acontecido. E ela me explicou assim, falou assim, olha, professor, eu participei de um congresso e uma das apresentações lá falava de um tratamento capilar. E esse tratamento capilar,
eles sugeriam que eu administrasse de 0,5 a 1 ml por ponto no couro cabeludo, e foi isso que eu fiz. E quando eu fiz, a substância, ainda bem que uma colega que fez em mim, que ela estava no congresso também, a substância migrou para minha testa, região de sobrancelha, e também para a nuca. Eu percebi a quantidade de líquidos que estava disponível ali no meu organismo. E essa pessoa, inclusive, tinha se apresentado para mim como doutora, né? Aí eu, ironicamente, virei para ela e falei: doutora, se eu fosse você, antes de fazer esse procedimento, tinha ido até um atlas de anatomia, né? Não precisava ser coisa muito profunda, não. E também ia em algum livro de técnica de aplicação de injetáveis. Não precisava também ser nada extremamente científico. E verificaria a condição do tecido e a capacidade dele suportar essa quantidade de líquido. Porque você pega o couro cabeludo, apesar de ser extremamente vascularizado, ele tem uma epiderme extremamente espessa, por volta de 3 milímetros, e tem uma derme muito fininha e uma hipoderme praticamente inexistente. É uma camada tão pequena comparada com outras partes do organismo, que ela é extremamente pequena. E aí você ia perceber que a aplicação capilar que é proposta é pela via intradérmica, ela tem que formar pápula. E as pápulas, na verdade, quando ela é administrada pelo corpo, não no couro cabeludo, o máximo em volume recomendado é de 1 ml. Mas, dadas as características do couro cabeludo que eu acabei de descrever, eu não tenho tecido adiposo para sustentar isso, nem tenho pele que é capaz de suportar essa quantidade. E ainda, além disso tudo, eu tenho a força da gravidade, que ela é exercida, e geralmente as cabeças são redondas, né? Então, ela não ia parar em cima do couro cabeludo, ia migrar mesmo. Foi esse o seu erro. Você deveria ter administrado de 0,05 a 0,1 ml por ponto e distribuí-lo pelo couro cabeludo. Assim, a estrutura anatômica teria a capacidade de sustentar o líquido na região onde ele tinha que ser sustentado, entre a camada basal da epiderme e a camada superior da derme, e ali irrigando os capilares e fortalecendo o bulbo capilar.